Do sofá. Peguem uma pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os scanners médicos, os hippies e os ativos de investimento. Ô, Chi, qual que é o brinquedo dos anos 80 que você gostaria de ter criado? Só um minutinho pra me recompor aqui, cara. Olha, eu era fã do Pula Pirata, que não vendeu, não deu grana pra ninguém, mas eu era muito fã dele. Eu tinha um Pula Pirata. Meu irmão teve. Mas o que vendeu foi o Cubo Mágico, né? Marina, se você desse nomes para as fases da sua vida, que nome teria a fase que você está vivendo agora? Olha! Olha aí. Não vale falar dorama. Não, eu dividiria minha vida nas fases da lua. Eu estou na lua crescente. Olha aí. Ô, louco. Crepúsculo. Não, fases da lua, não as fases de filmes de vampiro. Não, mas são fases da lua. Dudu, Oi. se você pudesse dar um tapa bem dado na cara de alguém, no questions asked, Oh, caralho, velho. quem seria essa pessoa? Você só vai lá e pau! É só tapa. Sim, é só um tapa. E é do nada. Não do nada, porque nunca é do nada, mas assim, num momento inesperado. Eu não queria estimular a violência dessa maneira, não, mas... Você pode até escolher o momento que você vai dar o tapa, inclusive, se você quiser complementar a sua resposta. depois que o digníssimo presidente perder as eleições, ele merece um tapa na cara e pé na bunda pra cadeia. Como assim depois? Tem que ser depois. Ele merecia antes, durante e depois. Todo dia de manhã no refeitório da cadeia levar um tapa na cara só pra ficar esperto. Mas ele não pode. Pode tá quebrando, tá foda. Um bom dia, só pra acordar ligado. Só pra lavar o rosto. Só pra tirar a remela do nariz, só. Seria bom, todo dia, né? Pro resto da vida, né? Ô, Tom, você já acreditou em algum produto que se vendeu como revolucionário e no final foi um fiasco? TechPix. Aquele AB Shaper, aquele negócio que você colocava no abdômen e ficava dando choque. Aquele era muito bom também, B-Shaper. Acho que não. Então é ZL, Dudu. Nós da ZL não caem nisso, não, velho. Então é ZL, né? Não cai, né? O Tom aplica esses golpes. É, exatamente. Isso é verdade. Tá certo. Então é isso. Vamos, não dá pra fazer muita coisa. É só pegar um lenço de papel e... É isso, cara. Você é feliz? Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, então eu sou feliz. Você é feliz? Você é uma figuraça. This is madness! Sessão aleatória. Olha aí, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais feliz da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos pais sonhadores que fazem de tudo para melhorar a vida e prover seus filhos da melhor maneira possível. Porque só aqui na Sessão Aleatória a gente mostra pais totalmente desconectados da realidade dos filhos no episódio 77, Curtindo a Vida Doidado, e a gente também fala de casamentos infelizes no episódio 22 do filme argentino Relatos Selvagens. Tá tudo lá nos episódios anteriores da Sessão Aleatória. Como você já percebeu, sou eu quem vou apresentar o programa de hoje, porque o nosso host, o André, não está aqui presente. Ele está ocupado pesquisando por centros de desintoxicação de pessoas contaminadas por doramas em Nova York. Tem o foco bem pertinho dele. Pois exato, ele está procurando pra internar alguém aí, não sei quem. Mas, por uso capião, estamos aqui com o host honorário do Sessão Aleatória, que é o Chi, da família de podcast dos 80 watts. Eu agradeci a oportunidade, mas já devolvi o cargo já. Como tá meio difícil de reunir o quarteto original, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Chi. Tô falando, vocês ficam me convidando muito, uma hora eu chego aqui de cuia e não saio mais aqui. Corremos esse risco, né? Corre o risco.
Qualquer dia desse, o X só aparece na gravação. O Chico, o que você tá fazendo aqui? Não, aí hoje é segunda-feira. Ué, não era? Não era pra estar? Exatamente. Ó, antes de começar o nosso episódio, vamos dar aquela repassada no Guia da Alegria do Sessão Aleatória. Nosso podcast tem 2 partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, dá nossas opiniões sobre o filme e traz aquele blá 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 sobre a produção. Na segunda parte, o nosso podcast, a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados neste filme. Inspirados ou não, né? Aleatório. Então, se você não viu o filme, ou então você viu e não gostou, ou você viu e não chorou, ou você chorou e viu de novo, não tem problema, porque aqui o filme é só um pequeno estímulo antes da nossa felicidade plena, que são os assuntos aleatórios. E você ainda pode escolher cada parte que você quiser ouvir nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. O filme de hoje é A Procura da Felicidade, ó. Um filme sobre resiliência e superação baseado em uma história real de um homem chamado Christopher Gardner, um vendedor que perde tudo o que tinha e passa a viver nas ruas com seu filho de 6 anos de idade, tendo como última esperança estagiar para conseguir um emprego em uma grande financeira. E esse filme foi sorteado na nossa sessão temática, onde somente os aleatórios colocam os filmes. E o aleatório sorteado foi o aleatório número 1. Quem é o aleatório número 1? Quem mais? O X. Sou eu. Olha só, e o tema da sessão era Dia dos Pais, em minha homenagem. Assim, o Dia dos Pais foi criado só esse ano, tá, gente? Nunca teve antes. É a primeira vez. E Marina, quais outros filmes não foram sorteados no baldinho temático? Bom, gente, além do A Procura da Felicidade, o que o Dudu assistiu é A Espera da Felicidade, também tinha aqui o Em Busca da Felicidade, tinha aqui o The Pursuit of Happiness, tinha aqui A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade. Inclusive, o filme sorteado de hoje, ele era o Em Busca da Felicidade, que a pessoa que digitou Em Busca da Felicidade. Rolou uma preocupação aí sobre qual era esse filme. The Quest for Happiness, The Search for Happiness, The Looking on Google for Happiness. Por ser o aleatório número 1, a gente respeita os mais velhos e a gente foi lá conversar assim, Xi, você digitou errado, porque Em Busca da Felicidade é um filme de adolescente, com os adolescentes transantes, né? Que você olha lá, aquele filme é filme de adolescente transante, gente, não é outra coisa. Com certeza. E aí o Steve falou assim, não, é o do Will Smith mesmo. Falei, bom, então tá bom, eu só queria checar porque era o que a gente pensava que era também. Pois é que na hora de preencher o formulário lá, que vocês fizeram a pergunta é que filme vem à cabeça. E eu nem fui checar, né, o nome do título em português, já tá aqui logo Em Busca e pronto. Mas esse Em Busca da Felicidade é o título em português de Portugal. Em português de Portugal, exato. Se fosse o Fabioca colocando filme, a gente já falava, não, beleza, a gente sabe que filme que é. Só que o Fabioca colocou o título em inglês. Então, assim, gente, não tem. Nós aleatórias, gente, são qualquer coisa, e é isso. Mas eu também sou português. Horas. Para aí. Mas olha, apareceu aqui também, como eu falei, tem 75% de chance desse filme sair, porque 75% dos nossos aleatórios pensaram nesse filme. Mas tinha aqui Um Homem de Família, que eu não sei que filme que é. Tinha aqui O Palhaço. É um filme brasileiro. Tinha aqui Procurando Nemo. Procurando Nemo é filme sobre um pai irresponsável. Fato. Como assim, cara? É, um pai irresponsável. O pai responsável é Dragon Ball. Tem também O Pai da Noiva. Teve também Interestelar, que eu não sei o que Interestelar tem a ver com o Dia dos Pais. Vixe, viajou mesmo. É um pai também. É filme de pai também. É filme paterno. Interestelar é o filme todo sobre paterno. O Matthew McConaughey lá. Relação do pai com a filha. Ah, é verdade. É. Ah, nossa, falou Interestelar, eu pensei no outro. Pensei naquele da Sandra Bullock. Esse é Gravidade. Ah, Gravidade, não. É, Gravidade. Anfan. Esse é o filme que foi sorteado. Ele foi sorteado do nosso baldinho das sessões temáticas. E ele foi a indicação aqui, ó, na linha número 8 da planilha, que foi colocado no dia 2 de fevereiro às 8 da manhã. Ou seja, gente, o Chi preencheu a tabela 8 da manhã. Ué, já é acordar cedo. Olha só, esse é o cara comprometido. É o nosso aleatório número 1. Só não é mais comprometido que a nossa aleatória número 11, a Gabi, que, coitada, acorda cedo por causa da Luísa e nem dorme, que preencheu às 7 horas da manhã. Olha aí. Mas o Léo toda hora manda recado 6 horas da manhã mesmo, ele tá aí. É, não, o Léo é maluco.
Beijo, Léo. Vai dormir. Bora pro filme então, ó. A Procura da Felicidade é um filme de 2006 dirigido pelo Gabriele Mucchino com o roteiro do Steve Conrad. No elenco a gente tem o Will Smith como Chris Gardner, a Thandie Newton como Linda Gardner, o Jaden Smith como Christopher Gardner, o Brian Howe como Jay Twistle e o James Karen como Martin Fromm. E esse Gabriele Mucchino, ele é um diretor italiano e ele é famoso por ter feito vários filmes curtas italianos, mas ele ficou mais conhecido com um filme chamado O Último Beijo, de 2001. Aí logo depois ele fez esse A Procura da Felicidade. Também fez um outro filme com o Will Smith, que é o Sete Vidas, de 2008. Vocês já viram esse filme? Não. Não. Esse filme é muito bonito, ele é muito bacana. Quer dizer, pode ser que eu tenha visto e eu não sei o nome. Eu até gosto mais desses Sete Vidas do que o Procura da Felicidade. Mas esse filme não fez tanto sucesso assim, eu não sei porquê. E ele também fez uma continuação daquele filme O Último Beijo, chamado Beije-me Outra Vez, de 2010. Ou seja, não era O Último Beijo. Falando do elenco, vamos pro nosso quadro Viu, Não Viu? Você viu ou não viu? Então olha só, começando pelo Will Smith, a gente já falou bastante sobre ele no filme Aladdin, do episódio 36, mas a gente nunca falou do filho dele, o Jaden Smith, que a gente viu no primeiro filme da carreira dele, que foi esse agora que a gente viu, A Procura da Felicidade. E ele também ficou famoso, né, ficou conhecido pela refilmagem do Karate Kid, né, junto com o Jack Chan. Vocês viram o Karate Kid? Nenhum. O verdadeiro? Sim. Então, deu uma atualizada na história. Não é nada de agressivo. É legal, eu vi no cinema. Eu achei bacana. Mas tinha que se chamar Kung Fu Kid, né? Porque... Exatamente. Tem esses pormenores aí, né? Mas tudo bem. A gente não viu o Jaden Smith quando ele participou de 2 clipes do Will Smith antes desse filme. Assistiu sim. Qual que é o clipe que você viu? The Two of Us. É mesmo? Opa. Qual que é esse da Tio? Eu não conheço, não. É um que ele faz um rapzinho e o filhozinho dele pequenininho. Olha só. A gente assistiu sim. Eu não conheço, mas o Tom viu. Aí, caramba. Olha assim, ó. Just the Two of Us, de 98, onde ele era um bebê ainda. É. E o Black Sweet's Coming, do Men in Black, de 2002. Ele é uma criança não acreditada. É isso aí. Mas só o Tom que viu isso aí, então. É, a gente viu sim. Tá bom. Desculpa aí, Tom. Você viu. A Thandie Newton, a gente viu no filme Entrevista com o Vampiro, como Yvette. E a gente viu também no Missão Impossível 2. Ela é a Nia Hall. E também no filme Crash no Limite, que ela faz o papel da Christine. A gente não viu ela no filme chamado Flertando, Aprendendo a Viver. O que tem a ver os dois verbos, cara? Então, o filme chama Flertando Aprendendo a Viver. Mas tradução brasileira é Herbert Richards, né? Em inglês chama só Flirting, mas aí eles têm que colocar o Aprendendo a Viver depois pra chamar a atenção do público. Que realmente é isso que faz as pessoas assistirem o filme, entendeu? Não, mas ele não pensa que é uma coisa, né, tipo só flerte. Exato. Então, eu queria entender como é que a menina aprende a viver flertando. Não vou te explicar, a sinopse já fala isso, ó. São 2 adolescentes de pensamento livre, um menino e uma menina, De pensamento livre. que confrontam os professores autoritários em seus internatos. Só que os outros alunos tratam isso de forma diferente. E essa é a sinopse do Flertando, Aprendendo a Viver. Que merda. Exatamente. O Brian Howe é um ator que aparece muito mais em séries do que em filmes. O primeiro filme que ele participou foi o Duro de Espiar, aquele filme com Leslie Nielsen lá da década de 90. Ele faz um bartender nesse filme. E ele também aparece nos episódios do CSI, Investigação Criminal, e do Law and Order. Mas a gente não viu ele num filme que chama Apresentando os Ricardos. Eu não vi, pelo menos. Apresentando os Ricardos? Ricardo, esse é o Ricardo. Ricardo, esse é o Ricardo? É isso? É um filme curto esse. Depende do número de Ricardo no filme. Na minha sala, quando eu estudava, tinha 4 Ricardos. Aí, tá vendo? Já dá pra fazer um curta já. Então. Então, esse filme chama Apresentando os Ricardos. E a sinopse é essa aqui, ó. Começa assim: segue Lucy e Daisy, enquanto enfrentam uma crise que poderá pôr fim às suas carreiras e outra que poderá pôr fim ao seu casamento. Whatever. Não tem nem Ricardo na sinopse. Nem explica quantos Ricardos são, porque isso seria um fator decisivo pra eu assistir o filme. Exatamente. Então, não tem Ricardo. Quem quiser assistir Apresentando os Ricardos, procura aí e depois fala pra gente. Não põe no baldinho, não, pelo amor de Deus. É, né? Lá vem o Xi, 8 horas da manhã, botar no baldinho, apresentando os Ricardos. O James Karen é um ator veterano de Hollywood que já apareceu em diversas séries. Olha só, ele apareceu na Gato e o Rato e apareceu até em
Seinfeld, em filmes como Poltergeist, o Fenômeno, e naquele Um Domingo Qualquer, de um americano. Filme bem conhecido aí, com o Al Pacino e tal. Mas a gente não viu ele no filme que já foi mencionado aqui no Viu Não Viu. E olha só, temos o repeteco de Hércules. O Hércules em Nova York, com o Schwarzenegger. A gente falou sobre esse filme quando a gente falou do True Lies. Do True Lies, exatamente. Esse cara aparece no filme do Hércules com o Schwarzenegger. Hércules em Nova York. A gente pagando o cachê, as pessoas aparecem nos lugares, é isso aí. Não é? Claro, gente. It's a job. Quem nunca? Bom, vamos então para a sinopse do IMDb do A Procura da Felicidade. E a sinopse é a seguinte: um pequeno comerciante deseja uma vida que não pode viver. Ponto final. Nossa. Alguém quer comentar? Não, tem comentários aqui. Que o cara deseja uma vida que ele não pode viver? Todo mundo deseja a vida que não pode viver, gente. Todo mundo. Essa é a máxima da vida, inclusive. Exatamente. Eu queria viver a vida de pet. É, então, exato. Mas pet né? Não qualquer pet. Não, eu quero viver a vida da minha gata. Exato. Mas temos a sinopse do Sessão Aleatória. Então aqui, ó, baseado em uma história real sobre um homem chamado Christopher Gardner, que investiu pesadamente em um dispositivo conhecido como scanner de densidade óssea. Ele sente que conseguirá vender esses dispositivos e ficar rico. No entanto, eles não vendem bem, pois são marginalmente piores que o raio-x, a um preço muito mais alto. E enquanto o Gardner fica trabalhando para sobreviver, sua esposa o deixa, aí ele perde o apartamento e é forçado a viver nas ruas com seu filho. Ele continua a vender scanners de densidade óssea, ao mesmo tempo em que faz um estágio não remunerado como corretor da bolsa, com poucas chances de avançar para uma posição remunerada. E antes que ele possa receber o pagamento, ele precisa superar a concorrência com os outros estagiários durante 6 meses de treinamento e vender seus dispositivos para se manter e manter o filho. E é isso o filme. E aí? Muito melhor. Todo mundo já viu de novo? Teve gente que chorou, teve gente que não chorou. Não, dessa vez eu não chorei. Só fiquei sofrendo de novo. Ah, eu já tinha visto várias vezes e eu vi de orelhada. A gente tava fazendo a pauta e vendo o filme ao mesmo tempo. Dessa vez eu vi, não chorei. Eu não sei porquê, mas eu fui consumido pelo sentimento da raiva. Nossa, do ódio. Eu também. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Eu confesso que eu não reassisti o filme pra gravar esse episódio. Não precisa, né? Eu tô tendo uma semana muito complicada pra assistir um filme tão good vibes que nem esse, tão energia pra cima. Eu não vi nem dorama essa semana, tá? Ixi, Maria! O quê? Meu Deus. Então, né, o bicho pegou. Liga o sinal de alerta aí, Randy. Só pra deixar claro e pra fazer parte do bingo do Sessão Aleatória, porque só vale quando eu falo de dorama, o último dorama que eu assisti, né, que eu terminei, a última vez que eu assisti um episódio de dorama, foi na terça-feira da semana passada. Nós estamos na quinta-feira, ou seja, fazem 9 dias. Meu Deus. Não, com certeza tá descontando na comida. Quantos potes de sorvete tem aí na geladeira? Pior que não, eu tô descontando na esteira. Vixe, tá pegando fogo a esteira. A bichinha tá aqui arregando. Hoje ela tava assim, nhec, nhec. Eu falei, já não vai me arregar, não. Vai ter pra revisão dos 70 mil quilômetros já. Pois é. Mas eu não tava na vibe de assistir filme bad vibes, não, sabe? Eu acho que, assim, tem hora que a gente também tem que respeitar o nosso próprio ritmo, o nosso próprio corpo, a nossa saúde mental como um todo, né? E falar assim, não, se você não quer se sujeitar a isso, tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Eu também não assisti. Eu deixei ele tocando aqui no computador e ao mesmo tempo fazendo a pauta, então eu tava ouvindo o filme mais do que vendo. Não fiquei colado nele, não. Eu liguei mais no final, assim, pra ver a última cena e tal. A conclusão lá, aquela cena lá que ele quase chora, né? Eu assisti porque eu queria procurar um assunto e fiquei vendo. Quando eu fui ver, acabou o filme e eu não tinha assunto ainda. Que isso? E aí é um problema. Aí volta, assiste de novo. Aí não. Aí comecei a usar a memória. Mas o problema, Zoshi, quando você fica procurando muito assunto, é a pior coisa que você não consegue achar, né? Você fica procurando demais. O André falou que ele tem uma dica, que ele já me falou 10 mil vezes quando eu fico reclamando que eu não tenho assunto aleatório. Ele falou assim, você tem que ter os assuntos que você gostaria de falar sobre. E aí, quando você assistir o filme, você procura alguma coisa na sua lista que faça uma conexão com o filme. Não, já tem que ter uma préviazinha daqui a pouco. Ninguém comeu pizza nesse filme. Ninguém comeu pizza.
É difícil, sei. Então eu não consigo fazer isso. É o André. E o André só fala isso porque não é ele que tem que escolher os temas aleatórios, ele só tem que fazer a pauta. É verdade, não é simples assim, não. Só tem que fazer a pauta, eu acho que é muito forte, né? Só tem que fazer a pauta. Inclusive, ele chega no sábado de manhã e na segunda noite tem gravação e ele é o host. Quer nem saber. É complicado. Ainda me lembro daquele momento. Todo mundo me parecia tão feliz. Por que eu não podia ser como eles? Vamos falar aqui de algumas curiosidades sobre o filme, ó. O empresário Chris Gardner, ele mesmo percebeu que a sua história tinha um alto potencial para se tornar um filme de Hollywood, depois que ele participou de uma entrevista num programa da emissora de televisão ABC em janeiro de 2002. O programa chama 20 por 20, 20 for 20. Te conhece? Deve ter, não conheço. Eu porque eu não assisto TV aberta, né? Ah, é só dorama. É um programa bem tradicional esse programa. Quando fizeram um dorama sobre o 20 for 20, ela vai saber. É tipo um Globo Repórter. É, né? Eu não sei. A única vez que eu parei pra assistir TV aberta aqui foi na Invasão do Capitólio. Olha aí. Que eu tava assistindo ao vivo o rolê lá, na CNN. O pau tá quebrando aí, né? Então, olha só, ele publicou a sua autobiografia em 23 de maio de 2006 e depois se tornou um produtor associado do filme. Tem que lucrar com a própria história, ué. E aí o longa, obviamente, tomou algumas liberdades de roteiro com a verdadeira história, né, da vida dele, e alguns detalhes e eventos que, na verdade, ocorreram ao longo de vários anos foram compactados num tempo relativamente curto. E o Jaden, apesar de ele ter 8 anos, né, na época da produção, ele foi retratado como sendo um garoto de 6 anos. Caraca, ele tinha 8 anos? Tinha 8 anos. Não tem os adolescentes? Ele é um bebeança, que é um criança-bebê, bebê-criança? Bebeança. Bebeança. Bebeança é muito bom, cara. Babyança. Só que não. Olha aqui, ó. O Chris Gardner inicialmente pensou que o Will Smith seria uma má escolha para o papel, mesmo ele sendo bastante conhecido, mas por ele também ser muito ator de comédia, né? Mas aí a filha dele, a Jacinta, ela falou assim: se o Will Smith consegue interpretar o Muhammad Ali, ele pode interpretar você. E aí a filha dele convenceu ele a dar o papel pro Will Smith. Olha só que legal, no filme, o título, quando você vai ver a capa lá, né, do título, né, no pôster, a palavra happiness tá escrita com Y ao invés de I. Vocês perceberam isso? Uhum. E aí, esse happiness com Y, ele vem de um desenho que o filho dele fez no mural de uma creche que ele frequentava, o filho do Gardner. Aí eles mantiveram esse happiness com Y no cartaz, é tipo um easter egg. Que bonitinho. Tem uma hora no filme que eles falam sobre isso. Tem? Tem. Olha só, não vi esse ponto, não. Ele reclama. Eles falam sobre a palavra happiness ter Y ou ter I, aí o filho pergunta por quê, aí o Will Smith fala que precisa ter I em happiness. É pra justificar o easter egg que ele colocou do filho colocando happiness com Y. E olha só, maluquice, ó. O prefeito da cidade de Chattanooga, no estado de Tennessee, organizou uma exibição do filme para os sem-tetos da cidade. Ai, cara. A esperança dele é que a história do Gardner inspirasse os cidadãos oprimidos para alcançar a independência financeira e assumir maior responsabilidade pelo bem-estar das suas famílias. Tá de parabéns aí, prefeito de Chattanooga, filha da puta. Ele também distribuiu aqueles scanners pra todo mundo sair correndo. O cara, em vez de melhorar a condição da população da cidade, ele passa um filme pra você se melhorar. Pra você melhorar a sua dependência financeira. Sim. Alô, MBL! Olha aí. Oh, meu Deus, meu Deus. Ué, tava ensinando a pescar, ué. Não é isso? Esse filme teve um orçamento estimado de 55 milhões de dólares e um faturamento mundial de 307 milhões. Aí faturou bem com a história do Gardner. E o que me deixa puto é que esse filme serviu de inspiração para um monte de coach que apareceu pelo mundo aí depois. Uma merda. Inacreditável. Ai, puta que pariu.
Porque assim, a história mesmo não é exatamente como ela foi mostrada no filme, né? A história do Chris Gardner verdadeira tem muita coisa que foi adaptada, teve a licença poética e por aí vai, né? Sim, claro. A vida não foi tão glamourosa nem tão difícil assim. Mais alguma opinião, gente, no filme? O que não teve, que teve no filme que não é real? Ó, por exemplo, criaram lá o fato dele andar com a criança, né? O filho dele, que acho que no filme tem 5 ou 6 anos. Mas na verdade, o filho dele tinha 2 anos na época dos acontecimentos. Nossa. Caralho, pior ainda. Então, e aí eles preferiram colocar uma criança mais velha pra poder ter um diálogo de pai e filho, né? Porque senão ia ficar uma coisa meio esquisita, né? Pra interagir, né? Senão ia ficar só um cara andando com um bebê no colo o tempo inteiro. Exato. Ele trabalhava com vendas de produtos do ramo hospitalar, mas não esse scanner. Não tem nenhuma indicação que ele fez isso. Eu acho que o diretor escolheu colocar isso na mão dele pra dar aquela sensação de peso, sabe? De estar sempre se arrastando, Pra mostrar, né, que ele tinha alguma coisa difícil. Isso, exato. O fardo, né, que ele tá carregando ali o tempo inteiro, aí ele perde os negócios e sai, vira uma odisseia, não sei o quê. Exato. A história da mãe, por exemplo, não foi bem assim também. Na verdade, ele teve um filho com a segunda, não foi nem esposa, foi a segunda mulher com quem ele teve um caso. E foi um caso esquisito que eles usavam até drogas pra alcançar o prazer sexual, era uma coisa muito louca, que ele não teve com a primeira esposa. Caralho. Entendeu? Eles romantizaram, então, né, a história, romantizaram demais. Romantizaram. Foi feito pra mostrar, tipo assim, olha como foi difícil, mas é o filme coaching perfeito, né? Foi difícil, mas nem tanto, né? Agora sim, por exemplo, aquele estágio que ele fez lá na Team Wither, ele recebia. Ele ganhava $1.000 por mês como estagiário. Então, assim, olha aí. Não ficou aquela coisa do tipo, eu tô lá me matando pra estudar, mas não ganho nada. Mas tem que dar uma romantizada na história pra fazer filme, não tem o que fazer. Sim. É filme, né, gente? Não, tudo bem, mas quando você pega os aspectos e transforma uma parada bem apelativa, assim, aí é chato, né? Uhum. Se ele dissesse, ele nunca dormiu no metrô, eu parava a gravação agora. Aquela cena do banheiro aconteceu mesmo. Se ele nunca dormiu no metrô, eu vou parar agora. Esse episódio acaba aqui. Então fica tranquilo. Alegria do Randy, sessão aleatória de 10 minutos. Não, aquela cena aconteceu mesmo. Eu acho que foram 2 semanas, se não me engano, eu li a história dele. Foram 2 semanas que ele fez isso com o filho. Olha aí. Mas tem muita coisa que ficou diferente. Então, assim, foi difícil? Foi. Mas não foi bem como foi mostrado no filme, não. Por exemplo, não falaram que ele tem uma filha. Ele tem uma filha, né? Então, assim, também não aparece no filme. Com a mulher mesmo, que ele era casado com ela. Não, foi a segunda mulher. Mulheres sendo omitidas em histórias de superação? Que surpresa! Imagina, né? Isso nunca acontece, né? Tá vendo? Estamos destruindo o filme, né? Pouco a pouco. Exato. A gente ficar mais 5 minutos falando aqui, a gente desiste, vocês sabem, né? Não é? Vamos pro troféu aleatório então, gente. Troféu aleatório. Marina, define aí pro nosso ouvinte o que é ganhar o troféu aleatório. Ganhar o troféu aleatório é você conseguir, com o seu próprio mérito, conquistar uma coisa que vai mudar a sua vida. Olha aí, que você mereceu. Que você mereceu, porque aqui a gente acredita no merecimento. O meu troféu, eu tava lá e você não viu, vai pro verdadeiro Christopher Gardner, que ele passa pelo Will e pelo filho na última cena do filme. Na última cena. Isso aí. E aí o Will até olha pra trás, assim. Eu imaginei que ia dar em alguma coisa aquela cena lá, Não tem interação. sei lá, que ele ia inspirar o cara, ou, enfim, ia dar em alguma coisa. Não, vai falar uma frase de efeito, né? Não teve nada disso. Aliás, eu estive naquela esquininha lá daquela cena final, eu passei por ali. Olha lá. Mas na época eu fui até lá por causa daquela série Bom, Nossa! não pelo filme. Você foi na esquina por causa da série? Não, eu estava lá e falei, olha, eu acho que por aqui perto deve ter umas locações do Monk, vamos dar uma passada lá? Aí fomos lá tirar uma foto. Olha aí. Então fala aí qual é o seu troféu aleatório, Xi. Meu troféu aleatório é o troféu Criança Jamais Deveria Crescer, que vai pro Jaden Smith
que com 7 anos de idade é a coisa mais fofinha do mundo. Ele é muito fofinho. Aí depois cresceu, virou um adolescente mimado e mais tarde um adulto insuportável. Nossa, nem fala. Tom, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu Cidadão Ilustre de São Tomé das Letras vai pro vovozinho senil que achava que o scanner era uma máquina do tempo. Oh, tadinho. Quero voltar pra ver Jimi Hendrix. Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório é o troféu Eu Vou Tentar Até Eu Conseguir, que vai pro Will Smith, que ele recebeu um treinamento do Tyson e do Toby Mal e do Lars Petrus. Esses caras, eles são campeões de speed cubing, De quem? de fazer aquele cubo mágico muito rápido. Ah, olha só. Então eles ensinaram o Will Smith a resolver o cubo mágico antes de 2 minutos. Olha aí. Então, na hora que tá mostrando o cubo mágico e tudo, era ele mesmo. Olha aí. Eu também consigo. Aí. Joga ele no chão, espatifa ele em vários pedaços e junta ele certinho. O Marcelo tem um cubo mágico que só tem um lado, vocês já viram? Um lá. Uai, que ótimo, hein? Ele me fez levar 3 desses cubos mágicos na mala pro Brasil. Aí vocês falam, vocês acham que o Marcelo só pede fone de ouvido? Não, pediu um cubo mágico que só gira no meio, assim. Ah, não. Tinha que ser um com os 6 lados da mesma cor. Ia ser mais legal ainda. Vou mandar a foto do cubo mágico do Marcelo no grupo dos aleatórios. E os nossos troféus aleatórios vão ser entregues, então, por vendedores de bugigangas prostrados, Correndo pela rua. correndo pela rua, carregando as bugigangas. Marina, tem algum recado pra hoje? Eu acho assim, a gente tá com muito pouco filme no nosso baldinho, sabe, gente? A gente vai começar a entrar naquele loop de fazer doubles aleatórios. Então, se você tá ouvindo esse episódio, se você chegou aqui agora e ainda não mandou um filme seu pra gente poder gravar uma sessão aleatória, aqui no post do episódio tem lá um link pra você mandar a sua sessão aleatória pra gente. Manda lá, coloca o seu filme no baldinho e a gente quer trazer mais aleatórios pra essa bolha imensa e pra minha planilha aqui do Excel. Tá faltando engajamento aí, então, ó. Tá faltando engajamento. Eu já falei, drinking game. Quando você estiver no boteco, baldinho de sessão aleatória, toda vez que virar um gole, tem que botar um filme no baldinho. Isso aí, isso aí. E olha, eu acho que todo mundo aqui percebeu já, né? Quanto pior o filme, melhor as conversas. E se o filme for bom, a gente consegue destruir ele também, dependendo do filme. Ah, sim. Ah, e nós não nos responsabilizamos pela opinião dos membros dessa bancada, tá, gente? Exatamente. Então você tá por sua conta e risco na hora que você bota seu filme no baldinho. Tá vendo quem tá dando um aviso, né? É, aquela que não gostou de nenhum episódio até hoje do Sessão Aleatória. Quase nada. Eu, pelo menos, assisto os filmes, não fico assistindo de orelha. Ah, é. Assiste. Você assistiu o Suspeito, sim. Assisti. Não acredito que ela tem essa cara de pau de falar, pelo menos eu assisto esses filmes, cara. É, cara de pau. Se você olhar aqui, ó, assisti o filme inteiro. Não, declarou várias vezes que não assistiu Suspeitos. Não, por 5 minutos já tinha meu assunto, parei de ver. Meu Deus do céu, cara. Assisti só até achar meu troféu aleatório, aí eu parei. Não parei, não, porque eu falei que o filme continuou rodando enquanto eu fazia minha pauta. Então vamos aos nossos assuntos aleatórios. Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Fala, Marina, fala então o seu assunto aleatório. Bom, gente, eu só queria declarar aqui antes de eu começar meu assunto aleatório que se você usa aquela frase, nem todo homem, quando vai se referir a qualquer coisa que a gente fala, mas homem faz isso, homem faz aquilo. Se você defende os seus amigos quando eles estão fazendo piadas machistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, se você não corrige os seus brothers, se você não se envolve nesses momentos de dor de outras pessoas, você não tinha que estar ouvindo esse podcast porque eu já não gosto de você, inclusive, tá? Mas, se você tá aqui ouvindo, já pula pro próximo assunto. Você não vai gostar do que eu tenho pra falar. Pra
você que ficou, acho que deve ter umas 3 pessoas ouvindo. Eu, provavelmente, na revisão do episódio. Oi, Marina, tá me ouvindo? Tá tudo bem aí? Esse filme, né, quando a gente vê o Will Smith, não tem como a gente não pensar na situação que ocorreu no Oscar. Opa, com certeza. Certo? Então, a gente, né, tem que lembrar, assim, encurtando a longa história, o Chris Rock tava fazendo a apresentação do Oscar, ele tava sendo host, e ele resolveu fazer uma piada de mau gosto a respeito da esposa do Will Smith. A esposa do Will Smith, ela tem um problema de saúde que causa queda de cabelo, e é uma coisa que pra ela não é confortável. Mesmo ela assumindo, né, a queda de cabelo, ela tava lá, né, sem cabelo, e tava firme e forte do jeito que ela conseguia. O Chris Rock usou isso como uma forma de fazer piada numa cerimônia que é televisionada pro mundo inteiro. Então, assim, tirando o casamento do príncipe William lá e do príncipe Harry, o Oscar é a maior audiência mundial. Acho que só tem 3 países onde não passa a cerimônia do Oscar simultâneo. O resto, todo mundo tá recebendo essa transmissão com tradução simultânea. Ou seja, aquela etapa que aconteceu lá, não tinha como ele ser cortado, porque aquilo é ao vivo. Então, o Will Smith, todo mundo sabe a história, subiu, agrediu o cara. Ele tomou as dores, né, da esposa. Tomou as dores da esposa, subiu, agrediu o cara. E o meu assunto aleatório, no final das contas, eu queria falar sobre por que piadas sobre mulheres não são um motivo de riso. Olha aí. Olha só, gente, a gente tem que reavaliar a forma como o humor ele é direcionado às mulheres, principalmente por causa desse sexismo inerente. Um tempo atrás eu li uma matéria sobre gênero e matemática e como a gente deve tentar estimular mais ainda com que as meninas aprendam matemática, porque teoricamente meninas não são boas em exatas, nem ciências exatas. As mulheres, elas são incapazes de fazer contas complicadas. E essa história, quando eu li essa matéria e eu fui olhar os comentários, todo mundo concordou, todo mundo achou, não, realmente a gente tem que estimular muito mais as mulheres a aprenderem, porque a gente sabe que é um ponto que elas não são boas. Eu falei, opa. E aí, alguém chegou e falou assim, não, você tá de sacanagem, né? Nessa trilha de comentários, alguém chegou e começou a fazer piadas sobre mulheres na engenharia, mulheres nas ciências exatas. E chegou naquele ponto, né? Aí vai, conversa vem, entra mulheres na thread. E aí, chegou aquele comentário. Mas você não entendeu que eu fiz só uma piada. Gente, vocês não sabem o quanto de só uma piada que a gente tem que ouvir na nossa vida inteira. E é fácil quando a piada não é a respeito de você, a respeito do que você gosta, a respeito da sua vida. Olha só, num evento em uma escola, eu peguei essa informação da internet, tá, gente? Um evento em uma escola, um casal de 10 anos fez uma encenação numa peça. Nessa peça, entre aspas, né, o homem da casa, interpretado por um menino, perguntou: o que tem pro jantar? Uma menininha que vestia um vestidinho todo pomposo, sapatinho, cabelinho ajeitado, né, com aquele rostinho mais maquiado como criança, né, mas assim, todo ajeitadinho, fazendo o papel da esposa. Ela tinha feito um prato muito complexo, né, lá eu fiz, sei lá, um prato, uma iguaria complicada. O marido, né, o maridinho, no caso, respondeu: ah, mas tá tudo muito bagunçado. Eu tô vendo, a casa tá uma zona. É que isso. E aí, o público já nem sabia mais como responder a isso nessa escola. O menino achou que fosse ser engraçado. As crianças tinham 10 anos. Era pra ser uma brincadeira inocente. E as crianças estavam desempenhando um papel por diversão. Eles se divertiram muito nos ensaios. Mas aí, na hora que essa peça começou a ser encenada e que tinha um público assistindo, as professoras travaram. Porque elas falaram: opa, peraí. A gente não pensou na audiência, a gente não pensou no público, a gente pensou nas crianças representando o papel de adultos. Era engraçado você ver essa adultização da criança, o que eu já acho errado também. Que, ou seja, a criancinha de bigode carregando uma mala igual o seu barriga, aquela criança barriguda carregando uma maleta e tudo mais. E era, teoricamente, uma brincadeira inocente, as crianças estavam se divertindo, mas aí, de repente, os pais levantaram um alerta. Falaram: peraí, as crianças estão sendo ensinadas que existe um humor sexista, que existe uma obrigação para que a mulher, além de estar perfeita, bonita, arrumada, cozinhe pro marido e mantenha a casa toda em ordem. Isso na escola? A aceitação desse humor sexista, ela leva, inclusive, aos homens a acreditar que o comportamento tá dentro do limite da aceitabilidade social. E isso nem é frase minha não, tá, gente? Isso é frase, de um homem. Do Thomas Ford, ele é professor de psicologia aqui dos Estados Unidos. Mas algumas piadas sobre mulheres são algo que as mulheres aprendem a lidar muito cedo. As piadas com relação a mulheres, às custas da sua altura, do seu peso, da sua cor, da sua aparência, de cozinhar ou não, de ser boa em alguma coisa ou não, de ser inteligente, nas coisas que gosta, tudo.
As mulheres aprendem, inclusive, a rir de si mesmas lentamente por muito tempo. A gente ri tanto, durante tanto tempo, que a gente nem sabe mais se dói ou se não dói. Olha como isso é grave. A gente se condiciona que, um pouco de humor não faz mal, não incomoda. Ou então, é só uma risadinha e deixa pra lá. Mas os efeitos de longo prazo para esses comentários, que são aparentemente inofensivos, têm muito peso sobre as mulheres. E se a gente considerasse real cada um dos comentários que fizessem sobre a gente? Essas piadas tornam as mulheres menos confiantes, essas piadas fazem com que as mulheres tolerem certas atitudes ou com que as mulheres eviem sinais errados. A piada machista é o reflexo de um problema muito amplo. Esse mesmo psicólogo que eu mencionei, professor de psicologia, o Thomas Ford, ele disse que o humor sexista mostrou liberar o comportamento mais sexista que os homens tinham sobre as relações e tornando eles mais hostis. A aceitação do humor sexista leva os homens a acreditar que o comportamento sexista está dentro dos limites da aceitabilidade social. E na revista Psychology Today, a Dara Greenwood, que é professora de psicologia, diz que contar ou apreciar uma piada sexista ou uma história ofensiva é um reflexo de um problema mais amplo. Nessa era, inclusive do movimento Me Too, que todo mundo já ouviu falar desse movimento Me Too, eu inclusive devia ter escolhido falar sobre ele, que seria bom também. Mas fica para um próximo. A gente não vai descartar, nunca é só uma brincadeira, gente. A gente tem que ver que em volta da gente tem inclusive seres humanos em formação. Se eu fosse aceitar que tudo o que eu escutei até hoje na minha vida, eu realmente era aquilo que as pessoas falaram, eu não teria caminhado metade do caminho que eu caminhei. Porque o caminho que eu caminhei, a minha resposta foi a teimosia. Não consigo não? Você vai ver. E fui lá e fiz. Mas não é todo mundo que consegue isso, né? Todo mundo que consegue desbravar. Tem pessoas que uma crítica estereotipada à aparência física delas é uma coisa muito terrível. Acaba com a pessoa. Exato, porque você não sabe do que a pessoa tá passando. Eu, inclusive, tava escutando um podcast essa semana, que é muito maior que a gente, então eu não vou recomendar não, porque, né, eles tinham que estar recomendando os pequenininhos que nem nós. Mas eu tava escutando um podcast essa semana que elas falavam o seguinte: nós, mulheres, temos na nossa cabeça que, por exemplo, se eu virar pra uma outra mulher e falar assim, nossa, você nem aparenta ter a idade que você tem, que isso é um elogio, mas não é. Qual que é o problema de você aparentar ter uma idade ou não? A gente condiciona os nossos elogios a uma crítica disfarçada. Por quê? Porque a gente aprendeu que as mulheres, elas têm que ser jovens pra sempre. A mulher não pode ter cabelo branco, a mulher não pode ter celulite, a mulher não pode ter gordura, a mulher não pode ter nada fora do lugar. E a mulher tem que ser organizada, limpa, dona de casa, ela tem que saber tudo o que tá acontecendo, ela tem que ter a resposta onde tá tudo dentro da casa, ela não pode se cansar, ela não pode ficar doente. Ela é guerreira. O ódio que eu tenho dessa mulher guerreira. Você sabe o que é uma mulher guerreira? Uma mulher guerreira é uma mulher cansada, uma mulher exausta, é uma mulher que não tem rede de apoio e não tem o que fazer, e ela vai ter que... Porque, no final das contas, quando você não tem rede de apoio... Ela só tem ela pra se sustentar, pra fazer tudo. Ela só tem ela. Isso significa que ela é uma guerreira? Não, isso significa que ela precisa de ajuda. Excluída. Exato. Então, assim, encurtando a longa história, esse filme já era Bad Vibes Cast e eu trouxe um tema mais Bad Vibes Cast ainda. Eu faço parte do podcast de garagem, além de Sessão Aleatória. Eu faço parte de um podcast de comédia. Eu já errei, eu já fiz piadas erradas. Inclusive, uma pessoa que já teve aqui, e eu trago isso toda vez, o Bruno, nosso ouvinte e aleatória, já falou sobre a escuta sensível, a leitura sensível. A gente não sabe qual que é a dor do outro. Por exemplo, se a mulher emagreceu, você fala, nossa, você emagreceu, você tá linda. Mas e se ela emagreceu porque ela ficou doente? Ou se ela emagreceu porque ela teve uma perda muito grande na família, ou porque ela tá passando por um estresse muito grande, ou por N outros motivos que não é da sua conta. Não é um elogio. Usar os corpos das mulheres como piadas e como depreciação, inclusive, gente, a depreciação através do elogio. Porque quantas vezes a gente já não ouviu falar, não sei, o convívio de vocês com mulheres, assim, mais íntimo a ponto de falar as bobajadas toda, mas eu já ouvi mulheres falar assim, nossa, eu podia tanto ter uma infecção alimentar agora pra eu perder uns 4 quilos antes desse casamento que eu tenho que ir no sábado. Verdade, já ouvi gente falando isso mesmo. Pegar uma infecção alimentar pra você emagrecer. Gente, eu trabalhei com eventos, né, muitos anos, e tinha eventos que eu fazia que o casamento era o fim de semana inteiro e era fora da cidade. Então a gente acabava convivendo com os hóspedes nos hotéis e tudo mais, porque tinha festa, sei lá, quinta, sexta, o casamento no sábado, o pessoal ia embora no domingo. Você tá
passando, você escuta o pessoal falando, eu vi mulheres indo tomar, são 2h, vamos tomar laxante pra caber no vestido de noite. Nossa Senhora. E mulheres lindas, magras, foram tomar laxante e passaram a tarde inteira no quarto do hotel e não aproveitaram. Por quê? Porque essa visão que traz de que tem que tudo ser perfeito, de que você não pode relaxar, de que você não pode ter um cabelo branco, é cruel, é muito cruel. E eu espero que, assim, as próximas gerações que vierem, elas vão passar por isso, porque, gente, né, a gente convive com gente escrota, mas tá melhorando. E eu falo pra todas as pessoas que estão criando pequenos seres humanos, que são meninas, encorajem as suas filhas. Se você tem sobrinhas, afilhadas, contato com crianças, deixa a menina cair, porque você tem que pensar o seguinte, se um menino se estabacar no chão, você vira e fala assim, ele é menino, levanta e tá tudo bem. Se a menina cai, fulaninha, cuidado! Deixa a menina se estabacar, deixa a menina brincar, deixa ela correr, deixa ela pular, deixa ela subir naqueles brinquedos, né? Igual seria se fosse um menino. Obviamente, tudo com segurança, sim, mas sem diferenciação de gênero entre uma criança e outra. Então, se você for comprar uma roupinha, por exemplo, por que as roupinhas de menino sempre tem escrito forte, o melhor, eu sou guerreiro, eu sou super-herói, e das meninas tá escrito assim, princesa. Queridinha do papai, princesinha, bonequinha. Flawless, que é tipo perfeição, sem falhas, delicada. Não, tudo errado. Sweet, né? Docinho, não. Tá errado. Então, assim, esse extremo que foi uma piada numa cerimônia. E, gente, o que a gente tem que pensar é, a esposa do Will Smith estava passando por um momento que pra ela é difícil. Por mais que ela tivesse linda, maravilhosa, o marido indicado ao Oscar, porque até aquele momento ele não tinha ganho. O marido indicado ao Oscar, ela tava lá, numa cerimônia, tapete vermelho, mas ela tá sendo exposta pro mundo inteiro. Isso tá sendo televisionado, gravado, virou vídeo do YouTube em 300 milhões de canais. As pessoas exploraram essa história. Chama alopecia. Não, eu nem sabia dessa condição dela. Fiquei sabendo por causa da situação. Exato, então assim, é surreal o fato de que tudo ficou focado no tapa, mas ninguém pensa no que foi feito. E pensar também que, além dela ser uma mulher que estava passando por essa situação, ela, além de tudo, é uma mulher negra. Eu não tenho lugar de fala nenhum para falar sobre as questões que as pessoas negras passam, mas pra mulher é difícil, pra mulher negra é mais difícil ainda. Com certeza. Então, assim, a gente tem que acabar com a piadinha machista. Vai fazer piada com o arrombado que o Dudu quer dar o tapa na cara dele, porque eu tenho uma fila de gente querendo fazer tapa, e essa pessoa que o Dudu falou que ele queria dar um tapa, que todo mundo também quer, todo mundo. Essa pessoa está com as mãos sujas de sangue, tá destruindo o país, tá destruindo a economia, tá destruindo as famílias. E é isso. Meu tema aleatório é esse, Bad Vibes Cast. Isso aí. Foi mais um Pistola Cast. Vamos criar meninas fortes, criar homens melhores. E a conclusão de tudo isso pro Will Smith, gente, eu não sei se vocês sabem, é que o Will Smith foi banido do Oscar por 10 anos. Pois é. Foi banido da cerimônia. Ele não pode participar da cerimônia por 10 anos, mas o que eles não falam é que, por exemplo, o Harvey Weinstein, o Bill Cosby, o Roman Polanski, o Adam Kimmel, todos eles foram processados por sexual misconduct, É abuso sexual. Tem. Assédio, né? Alegações de assédio. Alguns foram, inclusive, punidos por isso. Tem gente que tá preso por isso e ninguém fala nada em banir eles, ninguém fala nada em tirar os Oscars, ninguém fala nada em tirar as nomeações dessas pessoas. Situações muito mais agressivas, né? Você tá doido, inacreditável. Esse assunto foi muito importante pra todo mundo e espero que todo mundo tenha ouvido. Mas infelizmente não tem muita gente que quer ouvir, entendeu? Eles preferem fazer piada de mulher não sabe dirigir, da loura que não sabe fazer conta. Gente, eu fiz engenharia. O que eu conheço de loura inteligente pra caralho, que deixa os homens no chinelo. O que eu conheço de mulher que sabe dirigir muito melhor que muito homem. Eu tô citando essas questões, gente, porque são as questões que o pessoal, né, são estereótipos. Mas mulher pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser. E ela pode ser ruim também, gente. Deixa ela ser ruim nas coisas. Eu não sei cozinhar e nem por isso eu sou menos mulher. Oh, Black Betty, Bambolim. Oh, Black Betty, Bambolim. Back from Birmingham, Bambolim. Way down in Alabama, Bambolim. When she shake that thing, Bambolim. Boy, she makes me sing, Bambolim. Senhor Twistle, escuta, isso é muito importante. Me desculpe, isso é impossível. Eu consigo. Não consegue não, ninguém consegue. Não, eu garanto que eu posso conseguir. Não dá. Deixa eu ver. Me dá aqui. Nossa,
Puxa, o senhor deixou uma verdadeira bagunça. Ah, tá, desculpe. Parece que tudo gira ao redor do eixo. Então as peças do centro nunca se movimentam. Então se é amarelo no centro, é o lado amarelo. E se é o vermelho no centro, é o lado vermelho. Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Eu vou sim. Não. Vou sim. Vai nada. Eu tô falando, ninguém consegue, não dá. Próximo assunto, Tom. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Tom desmaiou por causa do meu O assunto. Tom tá comemorando os gols de São Paulo, porque o São Paulo acabou de se classificar na Copa do Brasil aqui nos pênaltis. No filme da semana, o protagonista que nunca pegou no cubo mágico consegue resolver com muita facilidade e impressiona um homem que estava perto dele, o que desencadeou momentos únicos e a mudança da vida de Chris Gardner. O cubo mágico, também conhecido como cubo Rubik, é um quebra-cabeça de 3 dimensões que foi inventado pelo húngaro Erno Rubik e que falaremos no meu novo bloco chamado Games. Não é Seu novo gamezeira? bloco ou seu novo bloco? Seu novo bloco. E não é Games Tonzeira? E não é Lorde Tonzeira Games? É só Games? Só game. Que simplório você. Ficou fácil Só correr. pra pegar você de surpresa. Games! Games! Nos anos 70, Rubik era professor de design de interiores em Budapeste e teve a ideia de combinar 26 cubinhos, formando um cubo maior para usar em suas aulas, trabalhando com os alunos para falar sobre uma estrutura que permitiria rotacionar e recombinar seus módulos sem desabar. Falando mais exatamente na primavera de 1974, quando ele tinha 29 anos, ele estava no quarto, no apartamento da sua mãe, matutando como ele poderia fazer isso. Ele conta que ele descrevia o seu quarto como parecendo um quarto de uma criança, cheio de giz de cera, barbante, vareta, mola, papel espalhado por tudo quanto é canto. Mas o quarto também estava cheio de uma forma que era uma fascinação do professor, que eram os cubos, que ele fazia constantemente de papel e madeira. E num belo dia, ele resolveu juntar 8 cubinhos, de modo que eles ficassem todos juntos, mas também que eles pudessem se movimentar, trocando de lugar. Ele fez esses cubos como sendo cubos de madeira e depois ele abriu um furo nos cantos dos cubos para que os cubos pudessem serem unidos. Mas o projeto deu errado e logo aquela estrutura se desfez. Na segunda tentativa, ele pintou cada face de uma cor para poder visualizar todas as combinações que eram possíveis. E ele só se foi dar conta de que tinha criado um quebra-cabeça quando ele misturou todas as cores pela primeira vez e depois foi tentar reuni-las de volta, todas as faces com as cores iguais. Mas ele conseguiu? De primeira, sim? Calma, Chuchu. Não aguento suspense, tá me matando! Sem saber, o húngaro havia criado um objeto com mais de 43 quintilhões, que são exatamente 3, 6, 9, 12, 15, 18 zeros. Tá, vou acreditar, não vou conferir não, pode ir. De combinações possíveis. Se tivéssemos um cubo mágico, para cada combinação, daria para cobrir a superfície da Terra 275 vezes. Não à toa, o Rubik demorou algumas semanas para conseguir remontar o seu cubo original, mas valeu a pena. Depois de muitas tentativas, o Rubik descobriu o design exclusivo que permitiria a ele construir algo que seria paradoxal: um objeto sólido e estático que, ao mesmo tempo, é fluido, já que ele se movimenta. Depois ele pintou as superfícies dos quadrados de amarelo, azul, vermelho, laranja, verde e branco. São essas as cores originais do cubo mágico. E aí ele fez uma estrutura que girava internamente
depois outro, e continuou girando até se dar conta de que não seria capaz tão cedo de restaurar ao seu estado original. No final das contas, ele estava perdido no labirinto colorido e ele não fazia a menor ideia de como é que iria trazer aquilo de volta. O X já respondeu, inclusive, a solução ideal. Taca no Exatamente, chão joga e monta de novo. Monta de tudo, exatamente. Mas aí ia quebrar. Mas você encaixa de novo. Dá certo sim, você nunca quebrou um. Exato. É, né? Eu já. Depois que ele resolveu a primeira vez, ele acabou entrando com um pedido junto ao escritório de patentes da Hungria para a criação de um brinquedo lógico tridimensional. Aí, patenteou, é esperto. É, esse aí foi esperto. Ele tinha com ele um cunhado que estava do lado dele. Ih, ó o cunhado. Ai, meu Deus. Lá vem o cunhado. Não, tô brincando, gente. Ah. Não tinha, não. Só alguém que aconselhou ele corretamente. Nossa, porra. Um fabricante de jogos de xadrez e brinquedos de plástico fabricou 5.000 cópias. E em 1977, o Buvus Coca, ou Cubus Mágico, estreou nas lojas de brinquedos húngaras. Olha aí. 2 anos depois, as vendas saltaram para 300.000 cubos, Ó, somente no país. é muito cubo. A Hungria é pequenininha, não tem esse tanto de criança. Era febre, é igual Qual que é a população aquela da- paradinha que fica girando lá, que nem que você fica batendo em coisa idiota. Aquele negócio assim, né? Não, aquele spin, todo mundo fala tá. que era terapêutico. É, não, da minha época era aquelas duas bolinhas que você ia pra cima e pra baixo, sabe? Tá, É que você fica... É. Tim, tim, tim. Você batia no seu pulso que doía. Quantos que vendeu, Tom? 300 mil? 300.000. É, ó. Hoje, em 2020, a Hungria tem 9 milhões de habitantes. Caralho, quase todo mundo tinha. É, ué. O Rubik conseguiu um contrato com uma empresa americana, a Ideal Toy, que queria 1 milhão de cubos para que pudessem ser vendidos no exterior. E em 1980, a mesma Ideal Toy trouxe Rubik a Nova York para uma feira de brinquedos. Ele não era o vendedor mais carismático, ele era só um professor de arquitetura tímido com domínio limitado da língua inglesa. Nossa. Mas a empresa precisava de alguém para mostrar que era possível Resolver. solucionar o quebra-cabeça. Não adiantava nada, o brinquedo estava quebrado. As vendas explodiram. Em 3 anos, a Ideal Toy vendeu cerca de 100 milhões de cubos de Rubik nos Estados Unidos. Vendeu junto com ele guias para resolver o cubo, que dispararam também nas listas dos livros mais vendidos. Olha aí. No final da conta, um cara chamado Steve Patterson, ele foi na ousadia e alegria de falar assim: o cubo é simples de ser resolvido, ele só tem 6 lados. Então, quando você tem os centros do cubo com determinada da cor, significa que aquele é o lado correto. Então, você tem que movimentar as quinas na direção da cor principal. Que é a do centro. É uma corzinha fixa, né, que fica no centro. É, a corzinha fixa. Todas aquelas pontas, o meio não muda. O sucesso de vendas e de popularidade foi estrondoso. Mais tarde, ainda nos anos 80, o brinquedo vendeu centenas de milhões de unidades. Nossa, centenas de milhões? A expectativa é de que um único ano nos Estados Unidos ele vendeu 300 milhões. Ué, mas os Olha Estados aí, Unidos tem 300 olha aí. milhões de pessoas. Mas aí as Todo mundo pessoas tinha mandam um. pros parentes de Todo fora. mundo tinha um, lembra que no próprio filme mostra lá, o brinquedo tinha virado febre nos Estados Unidos. É Moamba. Essa galera comprava pra Moamba, pra fora dos Estados Unidos. Porque aqui o povo não tem capacidade. Se você for pegar metade dos países não sabe nem o que é um cubo mágico, meu filho. E ele se tornou um ícone, sendo exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York. Virou Olha aí. capa de revista, virou desenho animado na TV americana, objetos de estudos matemáticos avançados e temas de livros com métodos para solucionar, que também venderam milhares de cópias. Os caras fazem campeonato de cubo mágico, né? Naturalmente que o Rubik acabou enriquecendo, tornando-se um dos poucos indivíduos a se tornar milionário por meio de empreendimento pessoal no antigo bloco socialista de países aliados à União Soviética durante a Segunda Guerra. O cubo mágico foi uma espécie de unicórnio antes de o termo ser consagrado pelas startups tecnológicas. Essa foi a primeira startup, Olha aí. primeiro unicórnio. Olha aí. O cara tinha uma empresa só de uma única ideia, de um único produto. Os cubos cativam programadores de computador, filósofos e artistas. Foram publicados centenas de livros que prometem explicar estratégias de resolução cada vez mais rápidas, analisando princípios de seu design e explorando também o seu significado filosófico.
O cubo passou a encarnar muito mais do que um mero quebra-cabeça. Ele é uma invenção mecânica engenhosa, um passatempo, uma ferramenta de aprendizagem, uma fonte de metáforas, enfim, uma inspiração para a criatividade. Por fim, já no auge da febre, houve também o primeiro campeonato de cubo mágico, organizado pelo Guinness Book em Munique, na Alemanha, Olha aí. em 1981. Houveram 2 vencedores, o Ronald Brinkman e o Yuri Frockel, que resolveram o cubo em 38 segundos. Deus. No ano seguinte, Budapeste acolheu um campeonato mundial, vencido pela vietnamita Minh Thai, Olha aí as mulheres, com ó. um tempo de 22 segundos. Olha aí as mulheres, ó. Chupa. Quase tão rápido quanto a mania começou, ela deu uma enguiçada. As falsificações baratas inundaram o mercado e a demanda diminuiu. Em 1986, o New York Times publicou um artigo desanimador que mais parecia um obituário, chamando o cubo de meteoro brilhante que se apagou. Nossa senhora. Quase 40 anos depois, a velocidade da resolução do cubo evoluiu de maneira espantosa e o recorde mundial atual é de quanto? Imaginem vocês. 2 segundos. Não, 2 segundos você não consegue nem pegar o cubo, pô. Não, mas é tipo isso mesmo, é tipo 3,5 segundos. É um negócio assim. O recorde mundial, o Dudu, acertando a dízima ali, ele foi o que chegou em cima. O recorde mundial atual é de 3,47 segundos. Olha aí, eu chutei, hein? Estabelecido em 2018 pelo chinês Du Yusheng. Olha aí. Eu fico imaginando como alguém consegue fazer qualquer coisa em 3 segundos. Gente. 3,45. Mas é interessante como eles fazem, né? Ele pode observar os lados, as facetas do cubo durante um tempo, e aí quando ele vai... Ele faz uma leitura, né? Ele Não faz uma importa, leitura. eu não Se eu consigo. ficar 3 horas olhando o cubo, eu não faço ideia do que eu Eu não faço. consigo mexer um dedo em 3 É, não, segundos. também. Gente, eu não consigo atender o telefone. Quando ele telefone toca, eu tô vendo ele tocando. Exato. Eu não consigo nem ter reação pra pegar o telefone e atender em 3 segundos. O próprio Rubik nem se classificaria para os campeonatos. Ele consegue, no máximo, hoje, resolver o cubo em cerca de 1 minuto. Ele tá vivo? O que já é uma melhora substancial aí, porque antes ele levou 1 mês para resolver pela primeira vez. Mas peraí, ele tá vivo? Tá com tudo. Aí! Com tudo. Então, bom, o cara tinha 29 anos quando ele inventou. Mas eu não prestei atenção que ano Foi que em foi. 80. Ah, nossa. Né, a gente tá vendo. Depois fala aí que assiste os Você filmes falou também. que ano que foi? Eu não prestei atenção. Lógico que eu falei, menina. Falou, ele não. falou que foi 80, ele falou. E no fim, ele fala uma coisa que serve de lições para todos nós. Ele diz o seguinte: é uma solução elegante e ele tá muito mais interessado na qualidade do que na resolução baseado num tempo cronometrado de algo que não se sustenta. E é isso, Olha aí. o episódio. Não é isso episódio, Games. não, que falta. É, não, o assunto Obrigada do a Tom, todo games. mundo, é isso aí, Não, boa noite. Não. O que é isso? É uma máquina do tempo, não é? Parece uma máquina do tempo. Isso parece uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Me leva com você. Essa máquina. Me leva com você. Essa máquina no meu colo? Esse cara tem uma máquina do tempo. Ele viaja. Ele viaja para o passado com a máquina dele. Não é uma máquina do Viaja no tempo. É um scanner de densidade óssea portátil. Um aparelho médico que eu ganho a vida vendendo. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Nós Muito não obrigado precisamos. É desnecessário e muito caro. mesmo. Bom, talvez na próxima. Agora, fechando com a chave de ouro, nosso convidado, o X, seu O assunto X não é aleatório. convidado aqui mais. Eu só queria declarar Ele é mais, isso. ele é mais, não. Ele não é Se convidado. fosse convidado, ele Ele teria acha- sido o primeiro a falar. Eu só tô esperando a 5ª cadeira aqui na bancada já, porque, né?
Bom, no filme nós acompanhamos o Chris Gardner investir todo o dinheiro da família na compra de um estoque de scanners portáteis para ossos e tal, mas a tal máquina revolucionária se revelou uma tremenda furada, ele perdeu praticamente tudo que tinha conquistado e teve que recomeçar a vida, né? Isso pode parecer um acidente de percurso, mas tem muita gente que perde tudo por investir nas coisas erradas, ou acreditar em promessas infundadas, ou porque não tem noção de quanto está gastando. Então, no meu assunto aleatório de hoje, eu vou contar alguns casos de pessoas que sentiram na pele o que o Chris Gardner sentiu e perderam tudo o que tinham. Olha aí, Eita. você vai falar da galera que ganhou loteria? Também, mas eu vou Ou começar. falar em loteria, eu queria uns números de vocês, gente, porque tá 480 milhões, eu vi hoje, eu acho que eu vou jogar amanhã. Eu vou mandar no Pede no privado. grupo, 13 lá, a gente confirma, faz Peraí, um- não. Não, esse é pra ganhar mesmo. Agora, a gente fala no privado, senão vai ter vários ouvintes jogando o mesmo jogo, entendeu? É. Claro que não, tem que falar agora não. No grupo manda lá. Mas eles não estão nos Estados Unidos? Como você Não sabe? importa, Como tem você sabe? ouvinte lá, ué, não sei. A gente pode ter. Tem ouvinte algum. com parente lá, tem ouvinte de Valadares, gente. Sempre tem ouvinte Ah, nos Estados Unidos. Valadares tá aqui em massa nos Estados Isso Unidos. aí. Tem um túnel, não sei se você já ouviu falar, Tom, mas tem um túnel É. que sai de Valadares e vai cair aqui Direto. em Boston. É como se fosse uma rodovia, É um túnel debaixo da porque tem terra, assim. aquela que vai de São Tomé das Letras até Machu Picchu, aí você faz o contorno. A baldeação e vai direto pra... Que vai governador Valadares, Boston. É isso aí. Isso. Continua, Chico. Vamos lá, vou começar com o guru da autoajuda, o Tony Robbins. Antes dele se tornar um escritor de best-sellers milionário, fundar mais de 12 empresas, dar conselhos furados para o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, o Tony foi um jovem que passou dificuldades na infância por conta de sua mãe, que, além de ser abusiva, também não tinha saúde financeira para manter o lar. Então, desde cedo ele sabia que ele precisava de dinheiro para não ter que passar por aquilo de novo, né? Quando ele fez 25 anos de idade, ele conheceu uma ricaça que andava de Rolls Royce em um bairro rico lá na Marina Del Rey, na Califórnia, onde ele estava morando na época. Aí ele puxou o assunto, perguntou como ela ganhava dinheiro e tal, e essa mulher revelou que o marido dela era dono de uma corretora de penny stocks. Penny stocks são ações negociadas na bolsa de valores com cotações bem baixinhas, né? O valor muda de país para país. Nos Estados Unidos, atualmente, são consideradas penny stocks ações que têm cotação inferior a $5. Mas no Reino Unido, o termo é usado com ações que têm um preço menor de uma libra esterlina, e no Brasil, são ações que possuem valor médio menor que R$1, ou seja, está na casa dos centavos. Geralmente, essas ações são de empresas que possuem pouco ou nenhum valor de capitalização, né? Ou até mesmo que já faliram ou que estão em processo de fechar as portas. E por conta disso, elas podem ser consideradas investimentos de alto risco. Porque como o valor é baixo, qualquer variação tem um impacto muito grande nessas ações, né? Se ela vale, sei lá, 3 centavos e no outro dia acorda com 6 centavos, ela teve uma valorização de 100%. Uai, não teve um amigo meu que comprou... Gente, não mexam com isso, tá? Mas teve um amigo meu que comprou uma criptomoeda maluca dessas aí, e quando ele comprou a criptomoeda, tava 2 centavos. Do nada, o trem subiu pra 27 centavos. E eu, que eu acho que comprei um Bitcoin e não lembro onde, como, quando, Ai, senha. Eu acho que eu tenho um Bitcoin. Essa pessoa, ela investiu uma grana e, assim, a gente tá falando de 2 centavos pra 27 centavos. São, tipo, 14 vezes a quantidade de dinheiro que o cara investiu. Se o cara investiu $1.000, ele saiu com $14.000. E teve uma época que essa mesma Bitcoin, essa mesma moeda, não era Bitcoin, né? Essa mesma criptomoeda, chegou a bater quase 50 centavos. Agora voltou pros 12, 13 centavos que eu tava olhando. Olha aí. Pois é. Então, mas aí o Tony Robbins seguiu as dicas da mulher. Investiu todo o dinheiro que tinha economizado e perdeu tudo. Então, até hoje, né, o Tony Robbins tem um patrimônio líquido de, sei lá, $500 milhões, mas até hoje ele lembra com dor desse primeiro investimento furado e diz que foi seu pior erro financeiro. Então, aprenda, né? Agora, o que vocês acham pior? Ser pobre, virar rico e perder tudo? Ou nascer rico e virar pobre porque perdeu tudo? Depende. Como a gente não passou por nenhuma dessa situação? Depende. Se for o Elon Musk que nasceu rico, eu torço pra ele virar pobre e perder tudo. Ah, um arrombado. Se fuder, perder tudo. Não, esses caras que nascem ricos já, tem que perder tudo mesmo. Tem que perder tudo. Quem nasce rico, eu acho que isso inclusive ia ser, como é que chama? Reparação histórica. Exatamente. Isso aí, nivelamento econômico social. Bom, então eu vou contar uma história de cada lado. Começando com o pobre que virou rico e voltou a ser pobre. E é, claro, uma história de um brasileiro. Ah, claro. Aliás,
Muitos Verdade. brasileiros que ficaram milionários perderam tudo, porque viveram uma vida de excessos, de forma inconsequente, torraram toda a grana, né? Acho que tem até um cara do Big Brother que ganhou e perdeu tudo. Não sei qual, mas... A Cida do Big Brother, que ela era doméstica, né? Que o negócio falava que ela era doméstica, que isso aqui, ela ganhou e perdeu todo o dinheiro, tava passando Não, necessidade. mas que eu fiquei sabendo era um cara, mas eu não vou saber quem que é. Mas isso é muito comum. Mas eu vou falar aqui a história do Comum. Nivaldo dos Santos, porque a história dele chama a atenção. Vamos lá. Ele foi um dos primeiros milionários dos jogos de azar no Brasil em 72, quando ele acertou os 13 jogos da cartela do concurso 96 da Loteria Esportiva. Na época, ele morava lá em Salvador, na Bahia, tinha apenas 27 anos de idade e ganhou uma bolada equivalente a 6 milhões de reais em valores atualizados. Péssima idade pra ficar rico do nada. Pois é, mas ele conseguiu perder tudo em 6 anos. Deus. 27 até 30 anos, o cara só fez merda. Só fez É merda. isso. Ele alega que foram os investimentos malfadados, ele investiu em letras mortas, fez sociedades com negócios falidos, que levaram ele à ruína. Ele acabou até preso por conta de processos trabalhistas e uma dívida com a justiça. Mas, na verdade, ele gastou dinheiro como se fosse morrer no dia seguinte, né? É. Entre as extravagâncias dele, eu vou citar apenas 3 aqui, tá? Ele costumava fretar aviões para levar cerca de 20 amigos para assistir jogos no Bahia pelo Brasil afora. Pagava todas as despesas, hotel, táxi, com tudo. Ele também comprou casas para várias prostitutas com as quais ele se relacionava lá no Pelourinho. E ele chegou a ter ser dono de um apartamento em Ipanema, onde ele era vizinho de vários jogadores famosos do Flamengo. Só que assim, ele não pensou que um dia o dinheiro iria acabar, né? E quando isso aconteceu, ele ficou só com as dívidas. Até os dentes de ouro que ele mandou fazer, né? Ele teve que penhorar, arrancou tudo para conseguir pagar as dívidas e comprar alguma comida. Agora vem a parte triste. Hoje ele vive nas ruas de Salvador, ganha uns trocados cuidando de carros, dorme em albergues de apoio aos sem-tetos, sofre de hanseníase e tenta ganhar uma aposentadoria por invalidez do governo. Agora, vocês acham que ele se arrependeu do que fez? Não. Faria tudo de novo. Ele falou que assim, ele não tinha experiência, o que ele podia fazer? Ele fez o que ele sabia fazer. E ainda por cima ele conta vantagem, dizendo que aproveitou tudo muito bem e que nós, réis mortais, vamos poder viver 3 vidas que não vamos conseguir gozar tudo que ele gozou naqueles 6 anos. Cara, faz muito sentido. O que não deixa de ser verdade. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Falou, cara, é o dinheiro que eu não tinha. É o dinheiro que ele não iria ganhar. Mas eu confesso que eu não sinto nenhuma inveja dele ter ido no jogo do Bahia no Brasil inteiro. Então, assim... Ah, eu ia achar animal. Eu achei da hora. Eu ia achar da hora. Pera lá, gente, guarda 1 milhãozinho só por, né, caso precisar e toma o resto. Esses caras não conseguem. Mas eu não iria de avião. Freta um E aí, busão. provavelmente ele guardou 1 milhãozinho, mas ele tava pagando as dívidas já que tava feita com esse milhãozinho que sobrou. Não, ele torrou tudo. Ele torrou, assim, ele fazia as coisas mais absurdas com o dinheiro. Ele gastava, assim, nem sabia quanto ele tava gastando. Escovar dente com champanhe. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Agora eu vou contar o caso do rico que ficou pobre. O que também não é coisa incomum, não, né? Vários bilionários, quando você lê aí essas biografias contando a verdade, entre aspas, né? Já quebraram e pediram falência em algum momento da vida. Mas eu vou contar de um caso da Patricia Klug, que era casada com o John W. Klug, que nos anos 80 foi o cara mais rico dos Estados Unidos, segundo a revista Forbes. Ele era dono de uma fortuna de 5 bilhões de dólares em valores atualizados. 5 bilhões. Caralho. Então, quando eles se divorciaram, isso lá em 1990, a Patrícia ficou com 100 milhões de dólares. E aí, o que ela fez? Ela resolveu investir tudo comprando uma vinícola para produzir vinhos de qualidade internacional. Então ela comprou terreno, comprou o melhor equipamento, contratou vinicultores europeus, conseguiu produzir 10 vinhos que foram reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade. Eu falei do Bill Clinton agora há pouco, né? Os vinhos da Patrícia foram servidos na festa de casamento da filha do Bill e da Hillary, a Chelsea Clinton. Só que assim, apesar da... Você tem amigos e tal, você acha que tá no mesmo nível, né? Mas apesar da vinícola estar fazendo sucesso, ela não gerava lucro ainda, né? Por conta do alto investimento, ela tinha que fazer para produzir o vinho. Sim, claro. E ela resolveu pedir empréstimos bancários para expandir os seus negócios. E ela fez isso quando? 2007. O que aconteceu em 2008? Crise financeira, né? Aquela que é considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão e que foi culpa da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Causada pelo aumento dos valores imobiliários. Como a Patrícia não vendia toda a produção de vinhos que ela produzia, ela não conseguia se livrar da produção toda.
E ela já estava com várias dívidas com os bancos. Quando bateu essa crise, ela não conseguiu mais pagar os empréstimos. Não conseguiu mais bancar os custos de produção. E aí a coisa foi rala abaixo até que ela perdeu tudo. Ela chegou a vender joias, tudo que ela tinha em casa e tal, mas não foi suficiente e ela declarou falência em 2011. E isso aqui nos Estados Unidos é uma coisa que é possível, porque você pode declarar falência de pessoa física, inclusive. Não só, por exemplo, da vinícola. Tem muita gente que se livra de dívidas médicas depois que já não tem mais como pagar, que declara falência pessoal. I declare bankruptcy. Eu queria saber como é que funciona isso, né? Se você sobe num caixote e pega um megafone e fala: "Ei, eu estou na bancarrota", alguma coisa assim, sabe? Bom, enfim, aí a vinícola foi confiscada pelo Banco da América e apareceu um sujeitinho espertinho, um tal de Donald Trump, e comprou a vinícola por uma mixaria. Mas foi graças a isso que a Patrícia não apenas se livrou de morar na rua, como também teve um emprego. Conseguiu um emprego trabalhando, sabe onde? Na própria vinícola que era dela. Agora ela era empregada do Trump. Nossa, empregada de quem, inclusive? E ganhava um salário anual de $250 mil. Ou seja, fica o questionamento, né? Um rico realmente chega a ficar sem dinheiro em algum momento da vida? Bom, vocês conseguem imaginar o que é perder tudo? Porque assim, eu não sou do tipo que arrisca com dinheiro, então eu não consigo nem imaginar o que é passar pelo que essas pessoas passaram. Quando você tem nada, perder tudo, né? É complicado. Mas assim, tem um documentário do próprio Donald Trump também, que eu vi no Netflix muitos anos atrás, nem sei se ainda tá lá. É um documentário que foi feito antes dele ser presidente, quando ele era só um babaca milionário. Ele não era babaca milionário e ex-presidente dos Estados Unidos. Uma das entrevistas que a Ivanka, filha dele, deu quando ela falou que quando ela era criança, o Trump apontou para um mendigo assim: "Você sabia que aquele cara ali é $8 bilhões mais ricos do que a gente?" Porque ele tava com uma dívida de $8 bilhões que ele não conseguia pagar naquela época. Pois é. Olha só. E ele apontou pro mendigo na rua e falou: aquele cara ali é $8 bilhões mais rico que a gente. Tem essa coisa também, né? Esses caras têm umas dívidas gigantescas. Tem. Pois é, eu não sei como sobrevive, né? A gente deve R$1.000 pro banco, a gente não tem um minuto de sossego. Imagina esse cara com 8 bilhões. Pois é. Só esses caras Então, assim, mas né? pra não acabar tão deprê o episódio, afinal de contas, o Bad Vibe Cast Já da passou, Marina. exato. Você para de roubar meu Bad Vibes Cast. Então, eu vou trazer um exemplo de um cara que fez a coisa certa na hora certa, esperou o tempo certo e se tornou um bilionário com um pouco de sorte. É o americano Stuart Horage, que em 2019 estava na lista da Forbes dos homens mais ricos do mundo, na posição 1277. Mas olha só a história dele. Ele se formou na faculdade em 62, mas ele teve que voltar para a cidade natal dele, no Kansas, para trabalhar na lojinha da família, que vendia materiais para solda. Mas o negócio estava mal das pernas e tinha muita competição ali na região, o que fez a família cogitar abandonar tudo. Só que o Stuart, né, estudado, esperto, foi se informar, foi ler a respeito de como ganhar mais dinheiro. Foi quando ele leu o livro Os Mestres do Dinheiro, do John Train, que detalhava os hábitos dos melhores investidores do mundo, gente como o Warren Buffett. E, aliás, ele resolveu comprar 40 ações da holding, que era gerenciada pelo Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Cada ação custava $265, ele comprou 40. Com o passar dos anos, o negócio da família foi se estabilizando e ele continuou adquirindo mais ações. Pouquinho em pouquinho sempre, né? Aí, até que ele se tornou proprietário de 5.800 ações da empresa. Agora veio o pulo do gato. Essa empresa valorizou tanto que cada ação hoje em dia vale $353 mil. Cada uma. Ou seja, o Stuart tem 5.800 ações que valem $353 mil cada uma. Nossa, é muito dinheiro. Faz as contas, mais de $2 bilhões. Só fazendo isso, comprando um pouquinho de ações e esperando 50 anos. Esperar 50 anos. Eu não sei se é possível trilhar o mesmo caminho do Stuart, né? Mas eu tenho certeza que ele não vende mais materiais de solda. Independente do lado da balança que você está, se é do lado pobre ou do lado rico, a única certeza que eu tenho é que todos nós deveríamos aprender sobre educação financeira desde criança, porque desenvolver certos comportamentos podem fazer muita diferença no futuro de nossas vidas, né? Coisas como ter autocontrole emocional, ter disciplina, ser organizado, fazer planejamento, saber de gestão e desenvolver inteligência financeira. Porque a verdade é que poucos de nós vão conseguir estabilidade financeira na vida adulta, pouquíssimos de nós vão conseguir estar na classe A na vida adulta,
E provavelmente nenhum de nós aqui da bancada, nem nenhum dos ouvintes vai virar bilionário. Ah, certeza. Fale por você. Mas se virar, patrocina a gente. O Tom tem Com um plano certeza. de vida. Vou comprar podcast mundial. Eu tô indo bem. Mas é muito provável que em algum momento das nossas vidas a gente tenha que lidar com dívidas, investimentos no futuro, aposentadoria, etc. Afinal, vivemos em um mundo capitalista e o capitalismo não perdoa ninguém. Isso aí. E esse era o assunto. Que maravilha, hein? Bom demais. Olha só o episódio. Bad vibes com toques de leveza. Ah, sim. Leves notas. Isso aí. O que nós aprendemos hoje? Eu aprendi a investir o seu dinheiro corretamente. Você aprendeu a investir o meu dinheiro, Tom? Que é isso que os bilionários fazem, né? É. Eles ganham dinheiro tá com o certo. seu dinheiro. É isso aí. Bom, eu aprendi que pais que fazem chá de revelação de bebê com fumaça azul e rosa já estão começando dando mau exemplo na vida da criança. Eu vou dar um disclaimer. Eu vou falar um disclaimer que eu sou voto vencido. Vai ter chave relação sim e eu sou voto vencido. Eu aprendi que dá pra resolver um cubo mágico em 3,47 segundos se você se dedicar. É isso aí. Se você não tiver mais nada que fazer na Mas não vida, né? fazer. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... O filme de hoje é A Espera da Felicidade, um filme sobre resiliência e superação. Peraí. É a espera, é a procura, é a busca. Ninguém sabe que filme que é esse. Caralho, eu escrevi errado, foi mal. Não é procura. Não, eu Difícil coloquei- demais. Muito difícil. Procura. Ninguém sabe Caralho. de que filme a gente vai falar hoje. Fim da sessão.